Pedro era muito folgado, né? Senhor, se tu quiser, ele já fosse para a Europa, mas Pedro falou, olha, que maravilha, queria viver logo lá no céu e pronto. Quando eles descem do monte, provavelmente, porque o texto não diz isso, mas a gente subentende que ao descer do monte, eles são confrontados com essa situação de um jovem endemoniado, possesso, que traz uma coisa nova aqui na Bíblia, porque fala que é um menino. Algumas pessoas têm resistência, né, de pensar em criança possessa, criança acompanhada pelo demônio, a gente sabe que isso existe, porque tem crianças que são oferecidas, né, desde do ventre, crianças que vivem lá, que não são bem orientadas espiritualmente, então isso pode acontecer, a Bíblia está falando de um menino. E aí eles são confrontados com essa situação do menino endemoniado que os discípulos não conseguiram expulsar do demônio. Então é um choque de realidade, né? Peraí, vocês estavam quase no céu, vocês não estão no céu ainda, vocês não estão dando conta de expulsar o demônio do meu filho, né? E aí aqui traz essa reflexão entre o espiritual e o natural, entre a minha vida espiritual e a minha conduta no mundo. Porque aí a gente cai naquela velha reflexão do que eu sou na igreja e do que eu sou lá fora. Às vezes na igreja eu sou extremamente espiritual, faço orações lindas, ensino muito bem, mas lá no meu trabalho eu sou uma pessoa, né, que nega a minha fé, não dou bom testemunho, né, que não tenho tolerância, que não sei perdoar, que acho que tudo tem que ser tomar lá da cá, né, que faz fofoca, que fala mal do meu chefe. Então, assim, é esse choque de realidade que o texto demonstra, né? O que eu sou na presença de Cristo, quando eu estou de joelho, orando, me derramando na presença de Deus, e quando eu estou trabalhando, lidando com minha família, né? Lidando com o demônio também. Será que a minha fé é a mesma? Eu tenho fé para orar, para clamar, e se eu encontrar alguém endemoniado, eu tenho fé também para expulsar o demônio, para enfrentar a minha realidade, né? Essa é a reflexão que a gente pode fazer sobre esses dois textos, assim, comparando com o outro. E aí Jesus vem predizer a morte dele, a ressurreição e vem o pagamento do imposto. E aqui na morte e ressurreição é o entendimento que a gente tem que formar de que o reino de Deus, viver o reino de Deus, muitas vezes é perder para ganhar. Né? Que a vitória vem, ela é merecida, ela vem por ordem e graça do Senhor, mas que exercitar o reino de Deus na minha vida é perder para ganhar. Me calar quando eu queria falar, suportar quando eu queria chutar o balde, né? É abençoar quando eu queria xingar o outro, é perder para ganhar. Né? Encerramos o 16 aqui, os meus comentários, o 16. Vocês querem 16 e 17? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Querem falar alguma coisa sobre isso? Sobre o texto em si da Bíblia? Parte que me chamou a atenção é essa da cor do menino aqui, né? Endemoniado. Trazendo para nós hoje, você já falou aí, claro, nesse assunto. Mas muitas vezes a gente acha que não tem realmente condições de operar, de estar na batalha espiritual, porque nós vivemos uma batalha espiritual, é só pastor, é só missionário, é só aqueles irmãos. Tem vários casos aí, né, nas igrejas que às vezes a pessoa vê uma pessoa demoniada, vê o pastor, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Eu digo, se eu pastor, tem alguém que demoniado. Você vai dizer assim, Maria, você é crente. Ele está pensando na igreja. O Espírito Santo está contigo, né? Então, assim, mas voltando um pouco, claro que não está bem nessa questão de sair um pouco aqui, só para contar uma história para os irmãos. Sobre essa questão da batalha espiritual, nós falamos muito pouco sobre isso. Aliás, falamos pouco sobre isso, né? E existe a batalha espiritual. No seminário, quando eu estava no seminário, tinha uma professora lá, não se escandaliza com isso, mas tinha uma professora da área de psicologia pastoral, que ela não acreditava que existia poderes malignos, né? Para ela era questão psicológica, então ela relacionava a questão da psicologia. E ela tinha lá seus estudos e tal, e ela não tinha visto. E aí tinha um colega nosso que estava indo nesse caminho, e ele já era pastor. Não existe, tudo é psicológico. E ele trabalhava numa favela lá em Recife, um lugar onde pessoas
todo jeito. E aí, certo dia, uma irmã ligou para ele lá dizendo que ficar na quebra de tudo. O diabo estava dentro do rapaz, João. E aí ele saiu da casa dele e falou: não, sério, eu estou indo aí. Chegou lá, quando ele viu o negócio, aí ele falou assim: realmente o diabo existe. Aí tal, conseguiu, claro, Deus, com a misericórdia dele, né, usou o pastor lá e o poder de Deus pôde realmente expulsar ali aquele jogo. E aí quando ele chegou no seminário, na próxima semana, chegou: rapaz, a professora está totalmente equivocada. Ela não está na linha de frente. Eu tinha que ter ligado para ela. Ela não está na linha de frente. Não vai nessa onda não vamos nessa onda não, porque o diabo existe. Então assim, realmente existe, né? A gente realmente, é porque a gente, claro, não fala, mas a batalha espiritual existe, nós precisamos estar preparados para isso, constante preparação para isso, de forma que quando acontecer uma situação dessa, né, qualquer irmão tem condições de chegar e expulsar realmente através ali dos instrumentos de Deus, né, para isso, né? Eu creio que isso é preparação, né? Preparação espiritual, cada um buscando realmente no Senhor. O detalhe disso é realmente preparação, né? Porque a palavra diz que o diabo contendendo lá é bíblico, né? Disse: Paulo eu conheço, eu não conheço vós, quem sois? Mas porque não estava preparado. Não que a gente tenha também se preparar para isso, para esse fundamento. Mas a nossa busca por Deus, a vida que deve automaticamente. Exatamente, a comunhão com o Senhor. E lembrar sempre que não é fácil, né? Jesus fala aqui: mas essa caixa você espera sem não romper oração de jejum. Quer dizer, em alguns casos, precisa um tempo anterior de preparo, de oração de jejum para você. Eu confesso que eu ainda não entendi muito bem, sabe? Porque eu creio nisso, mas eu ainda não entendi esse processo. Como eu, Sandra Mara, tenho que proceder quando Jesus diz que em determinados casos só com jejum e oração. Que tipo de jejum? Como? Eu ainda vou chegar lá. A discussão sobre isso aqui agora. Eu amo esse assunto. O pastor Lucas disse que ele não é fora de debate. Vocês vão deixar de debate. Mas cuidado, mantenha-se na missão. EBD não é fora do debate. Por favor. Então vamos pular essa parte aí de oração de jejum. Vamos ler aplicações para a vida, aí na página 43. Aí cada um lê um, e se quiser comentar, comenta, que é um resuminho da lição. A lição, gente, ela diz exatamente o que a gente comentou aqui, tá? Eu só não fui ler a lição, mas é exatamente isso aí o que a gente comentou aqui que está dito na lição. Vamos ler, cada um lê um, e se quiser comentar, comenta, se não comenta. Página 43. Jesus nos alerta para seguir os sinais dos tempos, para olharmos para os sinais de ondas que indicam a sua morte e ressurreição pelo ser humano. Pega aqui, ó, senta aqui, eu fico em pé, vem cá. Peraí, só um pouquinho. Vem cá, irmão, entra aqui, eu fico em pé, vem cá, senta aqui. Não, eu estou ensinando, para mim pé é melhor. Ou também que dá para isso, uma opção, não está na cadeira. Sim, repete, cara, por favor. Jesus nos alerta para seguirmos os sinais dos tempos e olharmos para o sinal de Jonas, que indica sua morte e ressurreição para o ser humano perdido. Quer comentar? Tá, esse aí eu passei batido, na verdade, nessa lição, porque na lição anterior que a gente fez, ele já havia um pedido, um sinal a Jesus, e a gente já tinha comentado sobre isso. Que aí ele vai, de novo, aqui, ele espera o sinal, Jesus se recusa a dar e fala que já tinha dado esse sinal através da experiência lá de Jonas, né? Que é ficar 3 dias na barriga do peixe, Jesus ficaria 3 dias morto e depois ele ressuscitaria. Para nós que nós somos crentes, de boa e né? De boa é bom. Vamos na segunda aí, pode ver a segunda. Quem tem revista? E aí, João Célio? Muitas vezes, como os discípulos não compreendemos o ensino de Jesus, ele nos alerta para o perigo das doutrinas legalistas e judaizantes, que
que estão por aí e que dão ênfase a sinais aos ensinamentos. Quer comentar? Já comentaram, mas se você quiser comentar. Então, o pastor Miriam vai agradecer para nós. Terceiro, a confissão de Pedro nos ensina a necessidade de afirmarmos o nosso compromisso com Cristo, vivendo e ensinando a sua doutrina. Cada um de nós deve levar a sua cruz como Jesus ensinou. Levar a cruz é comprometer-se diariamente com o Senhor, dando um exuberante testemunho do seu amor. Pode comentar. Morrer a cada dia, né? Levar a cruz é morrer para os nossos próprios desejos, para as nossas próprias vontades, né? E Pedro, em relação a Pedro, a confissão de Pedro, né? O autor ali fala que cada dia nós precisamos estar lembrando e aprendermos com as doutrinas que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E levar a cruz não é fácil, não. Negar a si mesmo não é fácil, não é tão simples assim, não. É algo realmente requer muito esforço. Eu tenho comentado aqui, acho que todos os domingos eu quero falar sobre isso, que é um tema recorrente, né? Que muita gente tem abordado ultimamente, que é a questão da idolatria, né? A gente acha que a idolatria é idolatrar o outro, é idolatrar a Maria, é idolatrar não sei quem, é idolatrar. E hoje em dia os teólogos têm falado muito sobre isso, sobre idolatrar a mim mesmo, né? A me colocar no centro. Os meus desejos estão no centro, né? E Jesus não. Fala que a maior idolatria, na verdade, é essa. Porque hoje em dia a gente usa Jesus para cumprir os nossos desejos. A gente usa Deus porque eu quero um carro, porque eu quero saúde, porque eu quero que meu filho seja pastor, porque eu quero. E Jesus e Deus são instrumentos disso. Então, aí a mensagem é sempre essa, para me tirar do centro. É o contrário. Não é eu que estou no centro e Deus vai atender os meus desejos. Não, é Deus que tem que estar no centro. E eu devo atender os desejos de Deus, sejam eles quais forem, né? Eu é que devo ser instrumento, eu que devo estar disponível, e não o contrário. E a gente luta todos os dias contra isso, né? Contra essa vontade nossa, né? Eu quero estudar, Deus me abençoe que eu estudo, Deus... Aí esse dia a gente falando aqui sobre o reino, falando de estratégias de evangelismo, né? Eu falei, olha gente, eu ponho boletim nas casas, né? Nas caixinhas, eu ponho de correio, boletim da igreja que eu vou jogar fora, essas revistinhas todas eu bato carinho da igreja, coloco nos pontos de ônibus. Eu recebo da Sociedade Bíblica do Brasil aqueles folhetos que eles mandam 1000 por mês, né? Eu levo, ponho no meu serviço em todas as mesinhas de recepção, entrego para os colegas, ponho nos carros, para-brisas dos carros. Aí quando eu para alguém, a pessoa fala, nossa, você faz isso. Aí eu fiquei pensando, poxa, quantas vezes por dia essa pessoa pensa no reino de Deus? Ela não consegue pensar numa estratégia de evangelismo, então ela não pensa nada nenhum no reino de Deus durante o dia. Ela não se preocupa. Ela não pensa, o que eu vou fazer hoje para divulgar o reino de Deus? O que eu posso fazer hoje para divulgar a palavra de Deus? Ela não pensa nisso. Porque, eu não sei fazer nada disso, eu não sei falar. Eu nunca pensei de fazer isso que você faz. E aí eu fiquei refletindo, falei, nunca pensou porque não pensa no reino de Deus. Acorda pensando no que ela quer. Senhor, hoje me dá um bom dia, hoje me dá não sei o que, hoje eu preciso disso, hoje eu preciso daquilo. Mas não se lembra de dizer, Senhor, o que tu quer de mim hoje? O que eu posso fazer em favor do reino? Vocês só pedem esquecer de agradecer, né? Isso. Então, assim, é a pessoa que se idolatra, ela se põe no centro. E no centro, na verdade, deve estar Deus. É o que o pastor falou. Todos os dias eu tenho que me negar a mim mesmo, me entronizar Cristo na minha vida. Porque se eu me entronizo, eu me idolatro. E essa é a maior idolatria, porque a gente nem percebe. Ei, Maria, e a palavra de Deus diz que não preocupeis com o dia de amanhã, que o Senhor cuida de nós, né? Aquela palavra que ele faz, né? Ele sempre está falando que ele cuida de nós. Então, por que a gente vai ficar pedindo o tempo todo e não fazer igual você faz aí, né? Mas eu acho que a escola na hora da escola, nós estamos aqui aprendendo, né? Então isso deve ser estimulado na escola dominical e tem que colocar à disposição esses folhetos. Também. Né? Eu nunca vi alguém falando aí, tá lá na mesa, pode pegar, mandou os funcionários de campanha. Então, vamos não, realmente, durante a semana, vamos entregar, tudo, né? Nunca vi esse, sabe? E o aluno precisa ser orientado. Nós somos, todos aqui, nós somos crescendo, somos até, vamos dizer, crianças na fé, nós estamos aprendendo, né? Porque a gente não tem consciência e não temos essa
criatividade, nós temos que ser estimulados. Então vamos dar essa sugestão, né? Mas sabe dentro disso, ontem eu estava lendo no Facebook, alguém postou o seguinte, que as igrejas estão crescendo, as igrejas evangélicas estão crescendo muito, mas para dentro, não é? Então as igrejas assim com uma quantidade grande de membros, mas esse trabalho, que é a missão que Jesus deixou, ela está capengando. Como dizia Marta Bebida, hoje em dia nós estamos sentados no ar-condicionado dizendo, venham. Nós não queremos sair do ar-condicionado nem atrás de ninguém, né? Ele está sentadinho aqui no ar-condicionado, louvando, cultuando e querendo que os outros venham. E ver o ar-condicionado, participar do culto. Porque a missão deixada por Jesus é ide. Ele tem que ir atrás, não é atrair para a igreja. Bom, gente, vamos para frente, porque elas estão fazendo foto do debate. O quarto. Quem quer ler o quarto aí? A transfiguração de Jesus no monte e o menino endemoniado no vale nos ensina que devemos ter equilíbrio entre nossa devoção, nossa contemplação da grandeza e divindade de Jesus e o nosso serviço a Ele, servindo as pessoas, tendo compaixão dos que sofrem. Ele enfatiza aqui a questão da compaixão. Acho que falta para nós, os cristãos, mais compaixão. Nós precisamos aprender mais com Jesus. Porque hoje as pessoas vivem muito insensíveis à dor do outro, à necessidade do outro. Então, na própria igreja tem algum irmão que está sofrendo, mas quem é que está indo lá visitar? A gente é muito justiça, né? Então, isso aí, para nós. Quando alguém está sofrendo, às vezes ao invés de a gente ter compaixão e misericórdia, a gente fala, bem feito, está passando por isso porque fez isso e isso. A gente é muito justiça, né? E pouco misericórdia. E a coisa que a gente tem que lembrar todo dia é da misericórdia de Deus. Porque se a gente está aqui, se a gente pode de manhã levantar, abrir os olhos, se mover, é pela misericórdia de Deus. Isso é uma coisa que assim, eu sempre procuro. Senhor, se hoje eu pude levantar dessa cama, é porque o Senhor permitiu. Né? Porque Ele quis que isso acontecesse. Porque senão não podia deitar e não amanhecer viva, ou podia ter uma doença terrível, um infarto, um derrame, e ficar paralítico, alguma coisa assim, né? E a misericórdia de Deus ela é grande demais. Foi muito bom para não pegar pelo menos mudar de lição. Eu queria falar sobre isso desde o começo da lição, porque eu estou querendo compartilhar isso com os irmãos e agora cai como uma luva sobre essa misericórdia do Senhor. A palavra está nos ensinando que nós lutamos contra as potestades, que a gente já falou aqui dentro dessa lição, que tem gente que não acredita, mas a palavra nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados e as potestades celestiais. Então, quer dizer, aí a gente fica assim, querendo que Deus apareça, não é pra gente. Não é isso? A sensação, a ideia que nós temos, Senhor, eu preciso disso, se manifesta a mim, queria que Deus, e a gente quer que Deus se manifeste de forma presencial humana, não é? A gente fica tendo essa necessidade, e quando a palavra diz que é celestial. Eu tive uma experiência na terça-feira, porque a potestade, ela se manifesta na carne. A potestade se manifesta na carne, irmãos. Tá? Então eu estava saindo do trabalho, 18h30, recebi um telefonema que era uma mensagem das potestades, aquilo me deixou tão chateada, e eu estava vindo para a igreja, porque às terças-feiras nós oramos às 19 horas. E eu vinha falando do Senhor, o inimigo, ele nos ataca, a gente está sempre sentindo, mas a gente está clamando ao Senhor e a sua presença parece que, não é, que a gente não sente. Eu acabei de falar aquilo, Deus se manifestou, irmãos, literalmente. Eu já estava entrando nessa curva aqui do César Mar para subir aqui, por essa entradinha que eu vinha do centro. Não sei de onde saiu aquela moça com aquela moto, quer dizer, eu sei, depois eu sei, porque ela veio do César, mas ela estava suadinha, e eu vi que ela estava vindo de um exercício físico, e imaginei que fosse
Foi assim, olha, Deus me empurrando o carro para cá, e empurrando ela para uma moto para outro lado, porque eu me passei numa de cheio. Eu não vi ela ali entrando na rotatória, talvez ela não tenha me visto também já dobrando para subir ali. E eu falei assim, me perdoa e obrigada. Porque a presença de Deus é constante. Ele não se manifesta como nós queremos, porque Deus não é homem, tá? Ele é espírito, mas a gente tem que ter essa certeza. Aqui estava falando sobre se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda. Então é porque nós precisamos ter fé e nos submetermos, porque a presença do Senhor é constante. Quarta-feira passada, o pastor, na outra quarta, né, o pastor comigo estava até aí, que ele falou sobre sentir sobre a presença de Deus. Aí eu falei isso para ele, falei que é bom quando a gente sente a presença de Deus. Aí ele me corrigiu, eu achei muito bom. Ele falou assim, independente de sentir, se você precisa de crer que Deus é onisciente e está presente. Mas às vezes a gente quer sentir a presença de Deus. Às vezes a gente não sente, porque não acredita que Ele está presente. Mas a gente precisa crer. E foi isso que Deus te mostrou, foi isso que Deus disse, eu estou contigo todo o tempo. Quem não está vendo é você, mas eu estou contigo todo o tempo. Vou pegar o gancho da Marciane para mudar de lição, gente, porque aqui na próxima vai falar perdoar 70 vezes 7, na página 44. E a gente está falando de misericórdia, de receber a misericórdia de Deus e de passar essa misericórdia para frente, para os outros. E aí, ir no perdoar 70 vezes 7, o enfoque da lição é muito isso, é de eu passar o bastão, porque eu sou perdoada, eu perdoar também o outro. E a Carla Valéria vai trazer para nós 3 coisas que ela estudou e que chamou a atenção dela nessa lição. Depois a gente pode comentar, tá? Quer sentar aqui, Carla? Fala aí. Mesmo. Vocês hoje a lição que a gente estava comentando aqui, a gente sempre, às vezes, reabilita, relê, né? Vai lendo, aí volta do comecinho, vai no final de novo, e sempre alguma coisa vai, a gente acha que não viu, passou batido, vai tendo aquela, aprendendo mais, né? E aqui no capítulo 13, nos versos 6 e 7, né? Eu estava lendo, que me chamou a atenção. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonam. Essas coisas devem acontecer, mas ai do culpado. E só que assim a gente não sofreu na barriga. Eu lembro essa lição, porque nossa responsabilidade é muito grande. Assim, nós temos uma responsabilidade tão grande, às vezes a gente não atenta assim, para isso, justamente porque nós somos egoístas, né? Nós somos, como a Rainha falou, nós queremos estar no centro, né? Nós somos o talo. Então, eu acho que nós somos responsáveis muito, porque eu entendi assim, que esses 2 versículos aqui, ele é assim, subjetivo, né? Assim, eu entender, eu consegui explicar a mensagem. Subjetivo assim, mais ainda assim para uma pessoa que é convertida, né? Nova, convertida no Evangelho, né? E às vezes a gente vê assim que tem pessoas que, eu já tive exemplo de ver pessoas novas na igreja, que já chegaram assim para mim e disse, olha, eu estou decepcionada porque alguém falou assim, me tratou de uma forma que eu estou na igreja, eu estou achando que todo mundo é santo, porque eu estou na igreja, o pessoal diz que é crente, e eu fiquei decepcionada. Aí eu cheguei e falei para a pessoa assim, não, olha, você tem que entender que nós estamos na igreja, mas todos nós somos pecadores, né? Então a gente tem sempre que estar, assim, eu penso, de prestar atenção, mas mesmo porque isso vai pouco tempo acontecer. Essa pessoa estava convertida e alguém falou uma coisa assim, tipo assim, grosseira, na verdade. A pessoa antiga é grosseira com ela, e com o filho dela, né? Aí foi que a outra coisa que me chamou a atenção foi aqui também a valorização das crianças também. Mas só fechando esse primeiro ponto que você destacou aí, dentro do enfoque da lição, a gente poderia pegar essa pessoa nova convertida que fez essa reclamação e dizer para ela, Deus está te treinando para perdoar. Porque você acabou de se converter, Ele perdoou todos os seus pecados, você é uma nova criatura em Cristo. Comece a exercitar isso.
comece a perdoar, porque a Bíblia diz, o próprio Pai Nosso diz, perdoa-nos conforme nós perdoamos. Se você não perdoa, vai ficar complicado receber o perdão de Deus agora, né? Porque a gente tenta, está correto, não estou julgando teu procedimento não. O correto da gente é querer falar, olha, fulano fez isso, né, porque ele é pecador e tal. Mas o que chegou também é pecador. E também precisa ser treinado e ensinado em Cristo, né? Então é uma boa oportunidade de falar, o Miriam é pecador, ele cometeu erro contra você, cai na real, ele vai cometer outros, porque ele é pecador. Mais cedo ou mais tarde, ele vai pisar na bola com você, porque ele não é Cristo, ele é pecador, ele não é santo. Agora vá se preparando para exercitar o perdão. Porque nisso Deus não vai permitir que outras pessoas da igreja errem contra você para te castigar. Ele vai permitir exatamente para você aprender a perdoar e a não cometer esses erros contra outros. Porque daqui 10 anos pode ser você que está sendo processo com um novo convertido que acabou de chegar. Então talvez você não seja porque alguém foi com você, isso vai te marcar. E você vai ser diferente com quem chega, né? Com certeza. Mas essa pessoa, assim, ela é uma pessoa assim, amadurecida, uma pessoa madura. Que bom. Assim, e ela compreendeu. Ela disse, não, mas eu não vou. Ela chegou e falou assim, será que o menino está usando o meu espírito para da igreja? Eu digo, não, isso aí não existe. Não pensa assim. Mas não, porque eu entendi assim, porque mexeu com o filho da gente, quem é mãe, que sabe, né? A gente se dói mesmo. Dói, né? Não, porque será que mesmo vai usar uma pessoa para. Meu filho para mim, eu digo, não. Aí eu sentei com ela, orei com ela, né? Mas uma pessoa já amadurecida. Não, assim, mas assim, uma pessoa madura, uma pessoa bem, né? Eu acho que ela compreendeu o que eu falei para ela, mas nós temos uma responsabilidade grande, muito grande. Com certeza. Muito grande. Esse texto aqui, assim, que, sabe, Gente, o texto bíblico da lição é 18-19, tá? Esqueci de falar, na Bíblia 18-19. É que, ai de nós, né? Porque aí o mundo, porque nós estamos no mundo, né? Como você falou, nós estamos aqui no ar, querendo que todo mundo venha aqui, ninguém quer sair daqui, ninguém quer ficar no calorão, entregando um folheto. É difícil, nós somos comodistas, nós somos egoístas, né? Então, outra coisa que me chamou a atenção foi o perdoar 70 vezes 7. Então, como é que diz aqui? Né? Então, Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Versículo 21 do capítulo 21. Que peca contra mim. 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Agora 70 vezes 7. 70 vezes 7. Aqui na minha tradução está 77 vezes. 77 vezes? Na minha tradução está. Nossa, reduziu muito. Seria 490, né? 70 vezes 7. Aí eu até fiquei assim, gente, alguma coisa aqui. É 490. Troca essa Bíblia. Não, mas ele disse aqui, até 7 vezes, aí Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A dela dá 77. 77 vezes, né? Até 77. Então você vê, alguém pecar contra mim, né? Alguém pecar contra mim. É assim. Quantas vezes eu devo perdoar? Você, todo cheio você perdoa, o perdão é muito difícil. Eu tenho uma coisa assim, isso é pra mim, isso aqui é pra mim, sabe? E geralmente eu perdoo as pessoas assim, é mais fácil perdoar uma pessoa que você não conhece, que resolveu fazer pra você não tá nem aí, deixa pra lá. E se você magoar com uma pessoa que você ama, o seu convívio, e não perdoar a pessoa que você ama. Gente, eu sou o contrário, eu já não sou assim. Você fica decepcionado. Não, porque as pessoas fazem assim, eu decepciono alguém que me ama, as pessoas não decepcionam alguém que eu amo. Eu não consigo perdoar, eu já perdoo a pessoa que eu nem faz uma coisa pra mim, eu já sou o contrário, eu já perdoo quem eu amo. Entendeu? Se alguém fizer uma coisa pra mim, a pessoa que eu amo, eu oro, eu dou um jeito, eu perdoo. Já se com uma pessoa, já não tem uma confiança, eu já não quero mais me olhar. Já corta logo. Gente, eu não quero mais, se puder me ver, é sério, eu falo que isso aqui é pra mim, isso aqui foi pra mim, sabe? Então, tipo assim, tudo bem, eu te desculpo, mas não quero mais te olhar, entendeu? Pra perdoar, mas tchau, não quero ver. Isso é uma coisa assim que mexe muito comigo, porque, assim, apesar de a gente ter que ser humilde, né, eu me acho assim que
que não é que eu me acho que eu não seja humilde, mas tem vezes que a nossa carne, ela fala mais alto, né? Fala mais alto, quase sempre fala mais alto. Isso me chamou a atenção também, né? E nós temos que fazer o quê? Você falou assim, perdão. A cada dia, nós temos que buscar mais, pedir a Deus, né? E até treinar o nosso coração, perdão, porque tem situação em casa. Tem aquele caso assim, eu perdoo, mas não esqueço. Não é seu. Não, tem situações que a gente... Esse é o caso mais forte, perdoo, mas não esqueço. Ah, mas é o que eu falei, não pode perdoar, mas não esqueça, não falaste comigo e tal, né? Agora os que eu amo, pode abusar. Esse de perdoar e não esquecer diz que não perdoou. Claro, se não esquecer, e eu tinha isso, já era com a minha própria família. Então meu problema era mais sério que o seu. Entendeu? Mas graças a Deus eu nasci de novo. Eu tenho certeza que eu nasci de novo. Amém. Porque estava difícil também. Essa questão aí de perdoar se você perdoa, se você ama, né? Mas aí pedir a Deus amor, mais amor pelos outros, familiares. Mas também tem outra coisa também que a gente vai se espoletar, né? Porque tem gente que não pode, né, olhar feio. Olha lá, né? Se eu fazer uma coisa pra você que vai atingir você, vai atingir sua. Entendeu? Não é qualquer coisa. Porque tem gente que, se vai olhar todo mundo, tem uma prima que se ela quer olhar pra ela de novo, ela é crente. Ela diz, não, nem é de nada, eu falo de Deixa eu pegar uma coisa aqui nessa fala da Carla e falar o seguinte. Entendeu? Deixa eu pegar uma coisa aqui nessa fala da Carla e falar o seguinte. A gente não deve confundir perdão com amizade comum. O reino de Deus é infinito. Não adianta você querer viver o reino de Deus na sua vida e ser amigo de todo mundo que você não conhece. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perdoar é não guardar mágoa. Agora, eu não tenho que ser amigo de quem me joga pedra, por exemplo, porque eu sou crente. Eu não tenho que baratear o evangelho e falar, não, é assim, não é bem assim, não. Isso não está certo, mas eu vou fingir que eu não vi. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu fui mais ou menos convidada a sair do meu trabalho, a me mudar de secretaria, porque tem 2 anos que a gente convive com a situação lá dentro que eu não aceito. Eu falo, gente, eu não vou dedurar, eu não vou entregar, porque não é esse o meu papel, mas eu não aceito. Marli, você é muito difícil, eu falo que seja, mas eu não aceito, dá licença, eu não aceito. Porque aí eu falo muito da Bíblia, eu sempre falei que eu falo muito da Bíblia no meu serviço, né? E eles tudo acabam começando a ler a Bíblia. Agora todos eles escutam assim, barreiro no computador, lá tarde todinha, eu não tenho que fazer, todo mundo com fone de ouvido tanto que eu ouço e falo pra eles, escuta isso, que eu fico rindo alto. Tá rindo do quê, mãe? Fala, você barreiro, tá falando isso. Onde que vê esse cara? Fala, tá lugar. Aí eles tudo escutam, né? Mas assim, eles sabem a minha postura. E eu falo pra eles, eu falo, gente, ainda que eu crie inimizade com vocês, eu prefiro ser amiga de Deus do que de vocês. Eu não tenho, eu brinco com eles, eu não tenho o menor problema de não escutar tudo de vocês, eu quero sucesso. Então assim, eu não tenho mágoa, de jeito nenhum, eu não tenho mágoa de ninguém lá. Eu tento exercitar isso, perdoar, não guardar mágoa e a perdoar. Mas a questão do perdão não significa amizade comum. Porque tem gente que, eu não posso falar isso pra fulano é muito sensível. Se eu falar pra ela que a Bíblia diz que ela está errada, ela vai ficar chateada comigo. Não, diga, se a pessoa está errada, diga, né? Marli, eu queria que você comentasse alguma coisa no seguinte sentido. 2 pessoas eram muito amigas, são irmãs em Cristo e tal. Mas houve uma situação e essa amizade foi rompida. Assim, não tem mais amizade e talvez tenha um pouco de mágoa. E uma delas insiste em passar pela outra e cumprimentar. E ela não é com a mesma simpatia. Oi, bom dia, essas coisas assim. Eu acho que a pessoa não tem que insistir com isso, com essa amizade. O que é que você acha? Ela não precisa odiar, mas não precisa também ficar procurando a cara do outro para cumprimentar, para passar o dia ruim. Eu me coloco no lugar de Jesus aí. Como é que você acha que Jesus ia agir? Você acha que Jesus, com toda a santidade, o Filho de Deus, com a verdade, sendo a verdade, o Verbo encarnado, como é que ele ia agir?
Você acha que Jesus ia ficar atrás dela? Oi, irmã, oi. Eu sempre penso nisso. Eu me colocaria acessível. Sabe? No dia que vier me procurar, vou receber de coração aberto. Para ficar, oi, irmã, tudo bem, irmã? Não quero. Concordo plenamente. Eu sou dessa opinião. Ela e pedir a Deus para sensibilizar o coração dela, para ajudar que aquela mágoa passe. Porque tem coisa, gente, que não é nem bom que você vai falar. É melhor você orar. Tem gente que é tão difícil que é melhor você não ir tentar tratar com ele. É melhor você orar e deixar que Deus cure o coração daquela pessoa, e que aquela mágoa passe, e que a pessoa te entenda, e que o tempo cure. Porque tem gente que quanto mais você mexe, pior fica. Quanto mais você vai lá pedir desculpa e tentar se explicar, pior a pessoa reage a você. Então tem casos e casos, tem casos que não. Vamos para o terceiro ponto para a gente poder a valorização da criança, né? Que nós temos Jesus valorizando as crianças, e eu lembro de uma pregação pastoricial que ele dizia assim, ele falou assim, que às vezes a gente não está no pé da gente, né? Aí o pai compra um quebra-cabeça, 1000 peças, e diz, vai montar rapidinho ele, é para ver se ele se livra do menino. Aí o menino rapidinho monta ele quebra-cabeça. Aí vai lá com o pai já inventa outra coisa para não dar atenção para a criança. E outra também, ele falava sempre, criança não mente. Né? Nós precisamos dizer, gente, criança não mente. E eu acho assim, que nós devemos investir sim na criança e muito, né? Nós investimos muito. Porque eles vão ser o futuro da igreja. Né? E quanto mais investirmos e darmos atenção para eles, porque a igreja nós devemos caminhar, né? Ensinar caminhando, deitado, no caminho, sentado e tudo mais. Então nós devemos valorizar as nossas crianças, não só nossos filhos, mas também os filhos dos nossos irmãos, né? Dar atenção, porque realmente a gente vê que pais querem se livrar, né? Dá qualquer coisa, não, pinta isso aqui, eu já vi muito isso. E a valorização das crianças é aquela base que ela vai ter, né? Aquela base que ela vai ter ali espiritual, que ela vai ter de vida, que ela vai ter de Deus na vida dela. Né? Então tem que valorizar, sim. Isso aí me chamou a atenção, esses 3 pontos aí. Eu acho que uma coisa liga assim. Quanto à questão da criança, uma coisa que o texto tenta nos mostrar é de nós, né, aceitar o reino de Deus como crianças, de nós sermos simples como crianças. Aí tem algumas questões que dá de bom fora do debate, que é a questão dos anos, né? Que cuida das crianças, que cuida de nós, é um tema muito bom, né, amiga? Não vamos falar disso. É debate, né? Que vai dar, ele vai gerar um debate muito bom, que o pastor quer chamar atenção. Mas eu quero resumir o capítulo, só meus títulos e versículos, se a gente passa batido em algum. O maior do reino dos céus, os tropeços, foi o que ela falou, para a gente ter cuidado dos nossos tropeços. A parábola da ovelha perdida é onde Jesus nos diz a importância que nós temos para o reino de Deus, né? Que deixa todas no aprisco e vai atrás de nós, porque nós somos importantes para Ele. Como se deve tratar a um irmão culpado. Esse aqui daria um bom fora de debate também, que é a questão de como a igreja proceder diante do que está culpado e não quer proceder. Quantas vezes deve perdoar um irmão? Aqui é interessante perceber que Pedro ele foi perguntar se achando. Ele foi falar quantas vezes deve perdoar? 7 vezes? Tipo assim, né? Eu perdoo 7 vezes. Jesus disse, não, mas 70 vezes 7, né? A parábola do perdoa incompassivo, que é o que eu falei, o perdão é passar o bastão, é eu perdoar porque Deus me perdoou. O perdoa incompassivo foi perdoado, mas não perdoou o conselho dele. Jesus atravessa o Jordão, aí vem a questão do divórcio, que Jesus vai responder aos discípulos, tirando a ênfase do divórcio, ele pergunta sobre o divórcio, e eles perguntam sobre o divórcio, mas ele tira a ênfase do divórcio e vai falar sobre o casamento. Se a gente for ler o texto do João III, a gente vê que a ênfase de Cristo é no casamento, e ele ultrapassa Moisés, ele volta lá no princípio, ele diz, porque no princípio Deus criou homem e mulher, e disse que deixará o homem pai e mãe e iniciar a sua mulher, então ele dá ênfase no casamento. Explica a situação de Moisés, eles tentam mudar a verdade aqui, os fariseus, aqui, os apóstolos, quem pergunta, porque lá em Deuteronômio fala que Moisés autorizou o divórcio e Jesus corrige, ele fala, ele não autorizou, ele permitiu, né? E aí dá ênfase ao casamento. Jesus abençoa as crianças, que é isso que a Carla Valéria falou, o jovem rico, que é um momento muito legal, que eu acho que o texto de Marcos e Lucas, eles trazem melhor esse texto, eu gosto mais, que é quando o jovem rico diz a Jesus que cumpre toda a lei, o que ele vai fazer mais? E aí Jesus diz que cumprir a lei não é suficiente, que ele precisava mudar o coração, se desapegar das coisas que ele tinha. Aí é interessante que os outros textos dizem que Jesus amou aquele jovem, né?
porque ele não aceita, ele vai embora. E os outros textos dizem que Jesus amou aquele jovem, mas Jesus não foi atrás dele, ele diz, não, volta aqui, peraí, você vem, me segue, com o passar do tempo, você vai deixando que atrapalhe. Jesus não barateou o evangelho, ele disse, é assim, quer, não quer. E às vezes a gente tem uma que fala, não, você fuma, você é homossexual, não, você pode vir, vamos caminhando junto, não, eu te batizo, não tem problema, depois você lava um cigarro. E não, é baratear o evangelho para encher a igreja de gente, né? Mas primeiro tem que haver a conversão, mudança de vida, de fato. O perigo das riquezas, ele vai falar a questão do apego às riquezas. E encerra, 18 e 19, é isso que traz para a gente. Eu acho que a Carla Valéria resumiu bem. O tema da lição é realmente o perdão, a gente discutiu direitinho aqui. Perdoar sempre que for necessário, porque todo dia nós erramos e pecamos. E precisamos nos reconhecer pecadores. Eu contei aqui, vou repetir. Um dia o pastor fez um apelo lá na frente, ele pregou sobre a mulher adulta e ele disse assim, aquele que se sente um pecador necessitado da graça de Deus, que vem à frente. E eu levantei a história, levantou e falou assim, a igreja toda vai. E só foi eu a história, parece mais 2 pessoas. E aí eu pensei, eu não vivi a igreja. Na hora que eu me veio à mente, é que a igreja não havia entendido o apelo do pastor, né? Mas só que lá fora, o João Neto, meu filho, me chamou a atenção e falou assim, como é que você tem coragem de se levantar dentro da igreja, se assumindo pecadora? E foi lá na frente. Glória a Deus. Aí eu mandei e-mail pro pastor, comentando, o pastor falou que não tinha ficado decepcionado com a igreja, porque ele tinha tido a mesma compreensão que eu tive, que o apelo dele não foi selado, mas que ele também esperava que toda a igreja fosse, porque pecadores todos nós somos e necessitamos da graça de Deus, e foi esse o apelo dele. E aí eu fui conversar com o João Neto sobre isso, falei, meu filho, você precisa se sentir pecador. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar o outro, porque a gente acha que ele não erra, que a gente é santo, então eu não consigo aceitar o erro dele contra mim. É o que eu falei no novo convertido. Nesses momentos, ele não vai perder a oportunidade de dizer assim, cuidado, perdoa, porque mais pra frente você pode errar contra alguém. E aí você vai querer que esse alguém te perdoe. Então você precisa perdoar hoje. Se você não perdoa o irmão que foi grosseiro com você, que foi, e os outros que você errar contra ele lá no seu próprio, como é que eles vão te perdoar? Como é que você vai requerer deles perdão se você não perdoa, né? E como é que você vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados se você não perdoa quem erra contra ti? Então eu acho que falta um pouco a minha visão de pecadora. Não, eu sou pecadora, eu erro também, então eu preciso perdoar a Carla Valéria, porque ela errou contra mim, eu não errei contra ela, então eu posso errar contra a Marciane, contra o João César, eu sou pecadora. Depois dessa fala do João Neto, eu falei, gente, nós estamos muito carentes. Eu mandei ver para o pastor falando o que a igreja entende como pecador, pastor, pelo amor de Deus. Aí ele começou bem comigo sobre o assunto, falou que é a preocupação dele, porque a gente tem mania não, mas eu vi no João Neto essa tendência de achar que estou dentro da igreja, eu sou santa. Ele falou, deixa eu ver, como é que você tem coragem de se levantar da igreja se assumindo pecador? Eu falei, glória a Deus, que Deus não tirou de mim essa consciência de que eu sou pecadora, e necessito toda a vida da graça de Deus. E assim, acho que até inconscientemente a gente tem que se colocar como pecador diante de Deus, porque até inconscientemente a gente peca todos os dias. Não é só às vezes o pecado que eu fiz, que eu percebi, mas às vezes a gente peca. Então, falando no Barreto, ele disse que um dia ele falou para Deus, eu quero que eu mendigue os pecados da minha cometida. Aí ele levou um papel para anotar. Ele disse, gente, no primeiro dia, só não passou de 30 porque acabou a linha do papel. Ele falou, quando deu 30, acabou a linha. Falou, graças a Deus que a linha desse papel acabou. Aí eu olhou para Deus e falou assim, opa, chega, eu não posso, chega, eu não acredito que eu sou isso aqui. Aí ele orienta, ele fala assim, se você William, joga esse negócio aqui na cadeira para mim, por favor. Peça a Deus que a gente revela. Porque quanto mais você está, eu acho que quanto menos você tem comunhão com Deus, você perde a noção dos pecados que a gente comete. Então, por isso que a gente tem mais comunhão, mais consciência. Quanto mais a gente tem comunhão com Deus, mais você lê a Bíblia, mais você ora, mais você tem consciência dos pecados que você comete. E a gente faz decepcionamos com as pessoas porque nós esperamos nelas, né? E não no Senhor. E a palavra dele diz, maldito o homem que confia no outro homem. E a gente tem que pensar assim, fulano errou comigo, mas se pensarmos que ele é limitado, que é uma pessoa falha, que é um pecador, isso vai amenizar e será até mais fácil para perdoá-lo. Porque a gente espera muito nas pessoas, até mesmo casais, espera muito do esposo, a mulher espera do esposo, a pessoa espera da mulher, o pai espera do filho, e nós somos falhos.
minha mãe é uma pecadora, que absurdo. Você se decepcionou tremendamente comigo, meu filho. A minha mãe é uma pecadora e ainda se assumiu pecadora, que absurdo. É isso mesmo. E quanto mais a gente ama, mais a gente exalta e espera, e às vezes até idolatra. Gente, a Miriam pediu para lembrar do almoço aqui, R$10 adulto, R$5 criança. Nós vamos orar encerrando. Ficou faltando alguma coisa? A gente falou bem sobre o perdão. Acho que está bem. Levanta as mãos, eu gosto muito de orar de mão dada no final.